Fala pessoal, mais um. Agora eu mudei o nome, né? Mudei o nome no coisa para carro cash, mas sei lá, mas é um papo aqui, mais um papo. Eu queria contar para vocês como não começar uma horta hidropônica. A gente tá nesse trabalho aí já há algum tempo. E aí eu recebi um comentário bem legal aí do Lucas, se eu não me engano, perguntando, né? Pedindo para contar um pouco mais sobre a operação, o que a gente tem feito. Até eu tô aqui até com a camisa da firma, mas como é que funciona, o que a gente tem feito. Então eu resolvi contar um pouquinho para vocês, mas acho que antes de contar o que tá acontecendo agora e quais são nossas preocupações, a porradaria do dia a dia agora, queria contar um pouco como que a gente começou, o que foi, como é que foi o começo, os erros que a gente fez. Então a ideia é falar tudo que a gente fez de errado, né? O nosso primeiro ano, eu comentei até num vídeo passado que foi péssimo, mas acho que é interessante desenvolver por que foi péssimo. Então, a ideia desse vídeo é um pouco isso. Estamos aqui indo em direção ao interior, rodovia Ayrton Senna, quilômetro não sei qual, vamos ver agora, quilômetro 30, bem na saída de São Paulo mesmo, indo sentido ao interior. A gente está indo visitar um cliente, então, momento importante. Um dia bem seco, mas com céu bonito, claro, acho que dá para ver aí na câmera. Mas, enfim, a ideia é contar um pouco como a gente começou. Então, como eu falei, eu trabalho no mercado financeiro, resolvi sair, eu saí em junho de 2024 para começar as obras. Então, a gente deu quase 6 meses de obra, dentro de fazer projeto, a gente começou do nada mesmo, né? Tivemos uma série de empecilhos com obra. Então, a primeira coisa que a gente fez o nosso projeto, a gente está numa região úmida, e o nosso projeto ele não considerou muito bem essa umidade. Então, a gente teve um sério problema com chuva. Então, quando a chuva caía, a água descia, caía em frente à nossa casa de máquina, e como a nossa casa de máquina é cavada para baixo da terra, a parede dobrava, porque a terra ficava pesada. Então esse já foi logo um primeiro problema, a gente teve que resolver. Até hoje, a gente ainda tem umas toras de madeira, que a ideia é fazer uma estrutura metálica depois para não gerar, né, garantir 100%, mas as toras de madeira ali, os eucaliptos, eles seguram mais os tirantes que a gente fez para a parte de fora. Então, a gente fez lógico que com a ajuda de engenheiro, né? Mas nem o engenheiro pensou nisso, porque é um volume de água muito grande, né? Tudo que cai em cima da estufa sai pelas calhas e cai ali na frente da casa de máquina, que está posicionada bem em frente. Então essa foi já o primeiro problema. E aí a gente teve uma série de problemas com obra, tá? Enfim, a obra terminou em ordens separadas, a gente fez uma terraplanagem grande, essa terraplanagem também nos deu problema, porque ela cedeu uma parte, enfim, então a gente viveu ali 6 meses para fazer obra. Efetivamente, dá para dizer que foram uns 4 meses para montar as estufas e toda a estrutura. E aí a gente começou a produzir em fevereiro de 2020 e... Opa, travou o pedágio aqui. Fevereiro de 2025. Dia 1º de fevereiro a gente fez nossa primeira venda. Curiosamente, foi bem no dia 1º, então fica bem marcado. E aí, acho que é legal contar que a nossa tese para a região onde a gente estava completamente errada. Então eu vinha com uma tese que eu importei, né? Tanto do interior oeste paulista, né? Então de Campinas, eu estava copiando uma hidroponia de Campinas e uma hidroponia de Ribeirão Preto, que são mercados que têm um mercado premium mais desenvolvido, né? Então a gente veio fazendo alfaces diferentes, alface frisê, mimosas roxas. A ideia era trazer esses produtos de valor agregado maior e fazer aquela gôndola linda e ganhar do produtor que estava fazendo o produto convencional ali, ou mais convencional, na gôndola. O que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu foi, quando a gente conseguia entrar nos lugares, essas coisas diferentes não vendiam. O mercado não assimilava essa ideia. E aí eu tentava realmente pegar. Então, a minha pesquisa de mercado foi muito assim. Eu conversei com o pessoal dessas regiões e eles falaram, olha, a gente deu muito certo porque a gente achou esse nicho que não existia. E aí eu vim para a região onde eu tô hoje, achei o nicho, conversava com o comprador do mercado, o comprador falava, não, muito legal, pode colocar, vai vender e tal. Eu cheguei lá e não vendeu. Então eu tive que, fazer um 360, assim. Então, a primeira coisa foi essa, assim, a gente errou muito o produto. E aí a gente teve que trocar um pouco de ter só essa alface rúcula com essas alfaces diferentes, que eram
super premiums, para ter produtos mais convencionais, mas um leque de produtos maior. Porque não adianta eu levar só alface, né? Minha logística vai ficar cara. Eu preciso ter uma carta de produtos maior. Então a gente foi, ao longo do tempo, ampliando. Então a gente já faz manjericão, a gente já faz cebolinha, a gente já faz salsinha, enfim, uma porrada de coisa. E aí, então, esse foi, acho que, o nosso primeiro erro, assim, a gente demorou um pouco para identificar, foram 6 meses meio que apanhando nessa história. E por que demorou tanto? Demorou porque a gente teve uma entrada muito rápida no mercado. Por quê? Vou explicar para vocês. A gente entrou no mercado no período de verão, então, como eu falei, fevereiro. Verão, a alface tem uma sazonalidade muito grande, então no verão, o pessoal que planta no chão perde muito por conta da temperatura, enfim, das chuvas, que também maltratam muito a planta. E a gente acaba se beneficiando porque o nosso é coberto. E, ao mesmo tempo, a gente... Então a gente entrava nesse cara com um preço competitivo, mas num momento, num tipo de cliente que era um cliente que era mais ávido por preço. Então, e por ter. Então a gente entrou muito em hortifruti de bairro, restaurantes, que são caras que rapidamente te trocam. Eles não montam parcerias. E aí o que aconteceu? A gente, estamos no caminho certo, mas a gente errou a velocidade de plantio no começo, então a gente teve alguns problemas operacionais muito relevantes. Então quando a gente estava entrando rápido, a gente não tinha alface para suprir esse mercado. E aí, como eu falei, esse cara ele vai te abandonar. A gente foi descobrir isso depois. Mas quando chegou ali em junho, o meu faturamento caiu pela metade. Esses caras todos me abandonaram. Eu fiquei com uma porrada de alface no pior momento de venda do ano para tentar virar o negócio. Então a gente passou um segundo semestre muito desesperador. A gente tinha começado bem, mas no segundo semestre tudo morreu. E aí a gente foi começando a aprender que, olha, esses caras realmente, a entrada é muito mais fácil. Mas depois, para você construir essa parceria, eles brigam por preço. Eles têm que ter o melhor preço. É o negócio deles. Então, talvez não fosse tão interessante para a gente. Aí a gente tomou a decisão de caminhar um pouco mais lento, mas com parcerias mais firmes, né? E também fomos acertando a questão do plantio, né? O nosso sistema lá é um sistema que chama HPM, hoje feito pela Hydrogood, e é interessante porque ele funciona como uma esteira. Então você tem que sempre, todo dia você colhe e você planta. E se você erra, você atrasa todo o seu ciclo. Então a gente não pode errar. Primeiro, acho que algumas coisas aconteceram. Primeiro, a gente errou a velocidade do plantio. Então, como eu falei, a gente demorava para plantar, não acertava as etapas. Enfim, tudo que eu quero mostrar no outro canal, já tenho até gravado, eu preciso só fazer a edição, que eu não sei fazer, mas estou vendo já alguém para fazer para mim. Então todas essas etapas precisavam ser feitas de forma muito suave, assim, muito bem feitas. E também teve um erro meu de que eu quis começar mais devagar. E aí o mercado estava no verão, a gente não tinha alface para comprar, eu não tinha parceiro para suprir minha produção caso eu tivesse problema. Então, assim, tudo errado. E aí, na volta, a gente foi descobrir, quando a gente entrou em mercados, em parceiros, que aquelas alfaces diferentes que a gente fazia, que eram super legais, não tinham saída. Então, a gente teve que fazer todo esse momento. Então, acho que uma coisa interessante dessa bagunça toda, que a gente ainda fica apanhando, para você que está querendo empreender, cara, ter essa velocidade de mudança, de pivotar, né, como o pessoal do mercado fala, de não ficar preso à sua ideia. Bom, se ideia deu errado, troca. Porque é a região, às vezes é uma região como a minha, que é uma região de renda um pouco mais baixo, que não está muito disposta a pagar um prêmio por um alface que talvez ela não vá gostar, ou que ela não conhece. Então, até você evangelizar esse mercado, ou você tem tempo e se tranquiliza, ou se, como é o meu caso, você precisa fazer o negócio andar, não tenha vergonha de mudar, de alterar, de pensar de outra forma. Então, a gente foi fazendo muito disso. O negócio claramente ainda não está perfeito. A gente ainda tem feito uma série de mudanças, mas ele começa a engrenar um pouco, de forma um pouco mais clara, assim. A gente parece estar acertando um pouco mais as parcerias, o modelo de parceria, que está indo mais legal nesse sentido. Mas o comecinho do negócio foi esse caos todo de uma porrada de erro, né? Então,
gente teve erros técnicos de plantio mesmo, a gente teve erros operacionais, então da velocidade do plantio, a gente teve erro comercial, acho que a gente escolheu um produto que aqui não tinha um feature muito legal. O produto era animal, tá? Eu levar para minha casa em São Paulo para comer e dar para uns amigos em São Paulo, e pessoal, porra, animal, mas não adianta. Se você não tem a adesão no mercado onde você está querendo vender, isso não significa muita coisa. E pra gente, a gente não tem tamanho para trazer a logística para São Paulo. No final das contas, esse é o objetivo final, mas a gente ainda está muito longe. A gente está chegando agora ali em Caçapava, Taubaté. Então a gente também não conseguia trazer, que é um mercado mais envolvido. Taubaté também já tem, mas, enfim, a gente ficava em dúvida de abandonar todo o fundo do vale, né? Então, Cruzeiro, Guará, a gente preferiu atacar aquela região com um pouco mais de força do que tentar pular toda ela e vir para Taubaté. Mas foi um começo bem difícil, assim. Acho que bem dentro do que a gente esperava. A gente, graças a Deus, tinha se preparado para isso, mas sabia que a gente ia errar e a gente de fato errou. Mas aqui não pode ter vergonha disso e a gente tem que se acertando. Então, tem que brigar para fazer o negócio dar certo. Então a gente mudou e agora parece que as coisas estão começando a entrar num eixo um pouco mais claro, né? De, putz, o mercado é mais esse ou é mais aquele. A gente tem que produzir mais tais produtos e não outros produtos, enfim. Então, eu acho que antes de falar um pouco de como a operação tá, nas nossas dificuldades agora, acho que é legal contar qual que é a nossa história, né? Qual foi? Graças a Deus, acho que a gente um funcionário lá, que é gerente, eu tô tentando até brigar pra ele aparecer nos vídeos e tal, vou ver se eu converso com ele essa semana, que ele é um cara, pô, super legal. Ele pegou muito rápido, assim, muito rápido, né? Foi 6, 7 meses, ele começou a aprender, e demora mesmo, um cara que nunca tinha mexido com aquilo, acho que, porra, ele foi bem, e cara, é isso, assim, a gente apanhou bastante. Então, mas não tem como esmorecer, né? Como eu falo aqui, eu vou ficar repetitivo, mas é isso, a gente tem que ir pra cima, tem que brigar. Então a história até aqui é isso. Foi um ano 2025 bem difícil, especialmente porque a gente errou o verão. Então nosso apelo comercial de verão foi muito ruim. A gente foi atrás dos clientes errados. No inverno, a gente teve uma super dificuldade de conseguir entrar, porque o inverno é mais morno. E aí, a gente foi se acertando, né, mudando nossos produtos, e a partir do verão de 2026, a gente começou a ter uma atração um pouquinho maior no mercado. Então, esse inverno a gente já está apanhando, obviamente, porque é normal, né, o mercado ele funciona assim mesmo. No verão você tem uma demanda muito forte e uma oferta menor, e no inverno tudo inverte. Então, a sua oferta fica super alta, o produto sai lindo, maravilhoso, grande, e as pessoas não comem. Pensa você aí na sua casa, se você come alface ou a mesma quantidade de verdura do que durante o verão. Até a gente tem uma expectativa de que o El Niño, apesar de gerar prejuízos enormes para a sociedade, para o nosso mercado, pode ser que ele ajude um pouco, porque faz um tempo um pouco mais quente aqui na nossa região. Mas é isso, é complicado. Então a gente passou por esse primeiro ano difícil. E aí agora a gente vive outros desafios. Então a gente está caminhando para uma expansão. Posso contar um pouco disso também. Eu acho que esse episódio eu vou deixar por aqui. A gente passa por um lugar bonito aqui. Vou pegar a quilometragem para manter a tradição. A quilometragem já está ali na frente. Não sei se vocês conseguem ver na câmera. Mas estamos passando aqui pelo quilômetro 53. Aqui acho que já é Carvalho Pinto, deve ser a região de São José, o Caçapava aqui. Aqui é bem bonita. E aí na próxima eu quero falar mais realmente sobre essas dificuldades que a gente vive agora. E o que eu quero mostrar para vocês, né? Porque o que eu penso do negócio, o que a gente está fazendo, qual a dificuldade, quais são os nossos problemas. A gente tem a coisa do caminhão, que foi os dois, acho que a gente tem uma solução agora. Então, o problema vai ser financeiramente bem custoso, mas em termos de logística ele não vai ser tão ruim pelo que está aparecendo. A gente deve ter o caminhão essa semana ainda. Mas é isso, assim. Muito legal. Acho que o canal tá
tá indo razoavelmente bem, tem alguma atração, mas e eu tô animado, tô gostando de fazer, fico animado para pegar a estrada, antes era um sofrimento, fico animado para pegar a estrada porque eu vou poder ter esse espaço para conversar e eu quero muito fazer. O problema é que eu tenho uma vergonha de ficar com a câmera em público, assim, mas eu quero muito fazer a série. Eu acho que tem tudo pra dar certo. E se vocês quiserem, peçam aí. Pede a série, fala, faz a série. Eu abro um canal separado, faço propaganda aqui. Opa, treino, deixa eu ligar o pisca-alerta. São as coisas da estrada. Gente aqui vai no caminho. Mas se vocês quiserem, falem aí e a gente corre para isso, porque eu tô bem animado. Tomara que vocês também estejam. Vamos lá, valeu. Se puder deixar o like, se inscrever no canal e comentar. Comentem o que vocês querem ver. É isso mesmo? É isso que vocês querem que eu fale? Quer voltar a falar de assuntos mais separados? Quer que eu fale mais da minha rotina? O que vocês querem saber? Bota aí e a gente vai falando. Quer que saia do carro? Né? Acho que essa é outra ideia. Eu queria fazer um outro canal, mas que aí eu queria montar, realmente fazer uma série uma edição mais legal e tal. Mas eu acho que também meu material não é tão bom pra isso. Eu preciso estudar, vai demorar pra sair isso, tá? Eu fico falando que eu quero fazer, eu vou fazer, mas vai demorar um pouco. Mas eu já posso tentar começar a sair do carro. E aí vão me contando. É isso, pessoal. Valeu. Passou um pouco do quilômetro 43, mas estamos aqui no pedágio de Mogi das Cruzes. Acabou de passar ali na placa. Nossa, que fila. Será que tem algum problema sem parar? Talvez. Mas é isso aí. Se vocês quiserem, vamos conversando e ficamos para uma próxima. Eu ainda nessa viagem devo fazer mais algum episódio, acho que contando dos nossos desafios atuais. Valeu, pessoal. Um abraço.